Olá, professor. Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Eu sou o Danilo e vou conversar com você sobre essa história que promove um diálogo entre o clássico de Machado de Assis e a criatividade de Álvaro Cardoso Gomes. Segundo o professor e escritor José Luiz Passos, Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, a despeito de sua aparente simplicidade, é uma obra de ousadia. Ao longo do livro, o leitor conhece melhor o Machado de Assis escritor e criador de personagens como Capitu e Quincas Borba, e o Machado homem, que teve uma infância difícil, enfrentando preconceitos e tornando-se o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Vamos ouvir agora o próprio autor desse livro, o Álvaro Cardoso Gomes. Meu nome é Álvaro Cardoso Gomes, eu nasci em 1944, numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo chamada Batatais, mas eu morei pouco tempo lá. Eu passei a minha adolescência numa outra cidade chamada Americana e depois mudei para São Paulo, onde eu fui fazer faculdade. Eu cursei o curso de letras na USP e me tornei professor de literatura dentro da própria USP e em outros lugares por aí, em outras universidades, no Brasil e também no exterior. Então essa é a minha carreira profissional. E ao lado dessa carreira profissional, eu tenho uma vocação. Vocação é aquilo que é natural. E o que era natural em mim foi a descoberta da paixão pela literatura, como leitor em primeiro lugar, e ao lado disso eu percebi que eu tinha um talento especial. Talvez o único talento que eu tenha na vida, que era o de escrever. Na escrita ali eu me encontro, eu descubro quem eu sou e tenho possibilidade de criar mundos, criar pessoas e estabelecer um diálogo frutífero com os meus leitores. Eu comecei publicando livro para adultos, publiquei alguma coisa, ganhei um prêmio literário e depois ingressei também na literatura infanto-juvenil. Aliás, meu grande sucesso em vida de escritor foi um romance para jovens, o primeiro romance para jovens chamado A Hora do Amor, né, que teve várias edições, que até hoje ele é lido por muita gente. Mas eu diria que um dos grandes mestres para mim, uma das grandes descobertas de iluminação na minha vida foi o Machado de Assis. Bem, tendo assim o Machado me impressionado tanto, eu resolvi escrever uma biografia dele. Só que é uma biografia diferente das outras, é uma biografia romanceada. O que é que eu fiz? Eu fiz uma longa pesquisa sobre a vida do Machado de Assis, sobre a época em que ele viveu, reli toda a obra e escrevi uma história em que o Machado de Assis aparece na sua intimidade, casado com a Carolina, e aí um dia ele conhece um menino muito pobre, em que eles praticamente adotam, e o menino se torna interlocutor dele. E nas longas conversas que há entre o Machado de Assis e esse garoto, eu aproveito para explicar a obra do Machado de Assis, a partir dos seus romances mais complexos, o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro, e também trabalhando com os seus contos mais famosos. Então, ao mesmo tempo que eu conto a história de como Machado de Assis criou os seus grandes romances, qual era a intimidade dele, como foi o amor dele por Carolina, eu aproveito para explicar os aspectos mais complexos dessas obras, também complexas, que o Machado de Assis produziu. Portanto, é uma biografia romanceada, em que Machado de Assis aparece com toda a sua humanidade e, ao mesmo tempo, eu diria que é um auxiliar muito bom para o professor, para que ele possa explicar ao aluno quem foi Machado de Assis, afinal. Porque a biografia, a gente sabe, ela tem uma importância extraordinária. Ela é não tão importante quanto a obra que prevalece na realidade, mas a biografia traz elementos essenciais ao entendimento das obras. As ilustrações desse livro nos remetem ao clima e à estética da época em que Machado de Assis viveu no Rio de Janeiro no século XIX. E o responsável por elas é Alexandre Camanho, que nasceu em São Paulo em 1972. Camanho
teve seus trabalhos publicados em revistas e livros e participou de salões de humor e de arte, sendo selecionado para compor o Salão Internacional de Desenho de Porto Alegre em 2001. Nessas memórias quase póstumas, Machado se torna nosso igual, ouvindo com aparente impaciência a própria esposa, cultivando amigos e lidando com a frágil questão da saúde. Sua narrativa é construída de forma envolvente, incentivando o interesse do leitor pela obra machadiana e pela compreensão de seu contexto histórico, social e cultural. Mulato, num Brasil ainda escravagista, Machado também enfrenta preconceitos. Por tudo isso, este romance vai muito além de contar uma boa história, incentivando a reflexão sobre os temas como encontros com a diferença, diálogos com a história e a filosofia e sociedade, política e cidadania. A leitura de Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis e a reflexão sobre os temas que o livro suscita podem contribuir para o letramento literário de estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental, além de incentivá-los a acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Pré-leitura. Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha ao aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Tomamos, assim, a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. Retome a intertextualidade entre o texto de Álvaro Cardoso Gomes e o texto de Machado de Assis. A conexão entre os dois textos se dá no título, com o uso da palavra quase. Enquanto Memórias Póstumas de Brás Cubas é escrito por um narrador que já morreu, Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis é escrito por um narrador que percebe que está ficando velho e sua vida está chegando ao fim. Oriente aos alunos a lerem o primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas e o capítulo Ao Leitor, de Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Eles devem analisar as semelhanças e as diferenças entre os dois textos. História. O Brasil em que Machado de Assis nasceu ainda era um país escravocrata. O autor chegou a sofrer preconceito por ser mulato. Em Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, esse fato fica claro no capítulo 8, quando se sabe que os irmãos de Carolina, futura esposa de Machado, não queriam um casamento por causa da cor da pele do noivo. Peça aos alunos que se reúnam em 4 grupos para pesquisar a situação dos negros no Brasil durante o século XIX. O primeiro grupo deve pesquisar em livros de história. O segundo grupo, em quadros da época. O terceiro, em jornais da época. E o quarto, em livros de literatura. Os grupos devem comparar os resultados das pesquisas nas diferentes fontes. Espero que a leitura com seus alunos seja tão rica quanto Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Bom trabalho!